bem-vinda à nossa terceira aula, Família Cristã 2. Essa terceira aula é tremenda, porque se nós queremos ser bons pais, como nós vimos na aula anterior, se nós estamos estudando, nos aprimorando, que seja pela palavra, para a palavra transformar a minha vida, para a minha vida transformar o meu casamento, para a minha vida e meu casamento formar os nossos filhos, nossas gerações para Deus. Para que a minha vida, o meu casamento e a minha família seja um exemplo para o rebanho. Um exemplo para essa geração. E como nós vimos na aula número 1, que nós possamos ser encontrados como Noé e levar toda a nossa família para o arrebatamento. Aleluia! Então, irmãos, família é coisa séria. É plano criacional de Deus e eterno, porque o que nós vamos ser lá no céu? Uma família. Nós vimos e vamos rever alguns textos, bater eles insistentemente, como Paulo diz, não me canso de repetidas vezes falar para vocês. Tem textos que nós temos repetido, porque eles como que desmancham esses sofismas, essas doutrinas doentias que têm entrado na igreja, que não são a sã doutrina, que nós vimos na aula anterior. Ok? Então agora eu queria abordar um assunto tremendo, dando honra a quem honra. Esse estudo, basicamente, uns 70%, é do nosso paizão, Jaime Kemp. É o pai da família brasileira, porque ele foi o primeiro profeta que Deus usou com integridade até hoje para ministrar no Brasil inteirinho sobre família. Ele e a Judite são nossos pais ministeriais, a quem damos toda a honra. Eles nos ajudaram no nosso casamento, os livros dele, nos ajudaram os seminários dele na criação dos nossos filhos e frequentemente procuramos estar juntos, e esse estudo ele me deu para que eu pudesse transmitir para outros. Irmãos, isso aqui é fundamental. Se você quer ser um bom pai, se você quer ser uma boa mãe, se vocês quiserem ser bons pais, primeiramente vocês têm que tratar com a atitude de vocês para com os seus pais, como nós terminamos a aula anterior. Efésios 6, 1 a 4. Honra teu pai e tua mãe. Filhos, seja obediente aos seus pais, pois isso agrada a Deus. Honra teu pai e tua mãe para que vivas bem e tenha longos dias sobre a terra. Primeiro mandamento com promessa. E depois, pais, não irritem seus filhos. Antes, criem no ensino e na demonstração do Senhor. E é isso que nós vamos ver agora. Você, primeiramente, qual é a atitude, qual é o sentimento, qual é a lembrança que você tem em relação aos seus pais? Seus filhos, quando olham a sua maneira de falar, a sua maneira de agir com os seus pais, o que você está ensinando para eles? O que você está sendo fértil e multiplicando neles? É isso que esse assunto aborda, honrando uns aos outros na família. Valor, honra e respeito são fontes de bênçãos para a família. Jaime Kemp. Honrando uns aos outros. O que significa honrar? Até tem a imagenzinha do, como é que diz, essa estatueta representa o Oscar. Oscar, vai para. Quem é que merece esse Oscar? Quem é que merece essa honra? O que significa honrar? Honrar significa atribuir valor, estima, glória a uma pessoa. Como Jesus sempre honrou o Pai, Jesus sempre honrou as pessoas em sua volta. O que é honrar? É atribuir valor, estima, glória a uma pessoa. Diz agora peso. No hebraico, honra significa peso. Dá um peso. Essa pessoa tem um peso na minha vida. Você está dando honra para ela. Não é aquela, essa mulher é um peso na minha vida, no sentido de, ela é a cruz. Não, já vimos, a cruz é o seu coração, é o seu Golias, esse gigante do seu egoísmo dentro de você, eu chamo de Golias, é um gigante que precisa ser derrubado. Mas não, aqui é peso no sentido de valor.
Os pais têm um peso sobre a vida dos filhos. E os filhos têm um peso sobre a vida dos pais. São muitos os versículos, nós vamos ver sobre isso. Essa honra que deve ter em casa. Peso. Honrar alguém quer dizer atribuir-lhe grande valor, colocar sobre ele um peso de respeito e de prestígio. Você transfere isso para os seus filhos a respeito dos seus pais? A respeito dos seus pastores? Seus líderes? Ou você fala mal deles? Pais, não irritem seus filhos. É disso que está falando. Você exige, ensina uma coisa, mas faz outra. É isso que nós vimos em Efésios 6, que está lá também em Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. No Novo Testamento, amplia um pouquinho, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenha longos dias sobre a terra. Quer viver bem? Quer ter longos dias sobre a terra? Quer ter filhos que te honrem? Honra teu pai e tua mãe. Então nós vamos fazer alguma avaliação tremenda. Quando as pessoas são desonradas, isso pode ter acontecido com você. Desde criança nós sentimos necessidade de ter valor. Valor para os nossos pais, valor na igreja, valor no nosso trabalho, que as pessoas nos deem valor, nos deem honra. Talvez você, como criança, seus pais não lhe deram valor. E hoje você tem dificuldade de dar valor, peso, honra para eles. Quando as pessoas são desonradas, o que pode acontecer? Olha bem, tanto pode ter acontecido com você, como você pode estar formando isso nos seus filhos. Depressão crônica. Depressão, a doença do século passado, agora ela está sendo agregada a mais uma, nós já vamos falar, transtorno bipolar. A pessoa tem tanta ferida na alma que ela não consegue imaginar coisas boas. Por quê? Talvez desde criança ela não foi honrada, não foi valorizada, não se sentiu que ela tinha um peso sobre a vida de seus pais. Talvez você tenha depressão hoje porque sempre se sentiu desvalorizado. Raiva descontrolada. Hoje se reflete talvez no casamento, talvez se reflita nos teus relacionamentos, mas talvez eles tiveram origem na falta de honra, de cuidado dos seus pais com você. Será que os seus filhos também hoje não estão com raiva descontrolada porque eles não se sentem valorizados por você? Mas aqui, não se esqueça, aqui a ênfase é você. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Antes do grande e temível dia do Senhor, eu enviarei a vocês o profeta Elias, ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos se voltem para os seus pais. Essa é a ênfase dessa aula de agora, desse estudo. Voltando o teu coração para os seus pais. Do contrário, eu virei, diz Deus, não eu, e castigarei a terra com maldição. Talvez a tua vida, a tua família, tenha sido uma maldição. Por quê? Porque você não voltou o teu coração para eles, ainda está enferidado, ainda tem raiva descontrolada. Transtorno bipolar, a pessoa extremamente mansa, de repente se transforma extremamente violenta. Elas têm os seus acessos de querer coisas, e aí não mede esforço, não mede consequência para aquilo que ela quer. Seja na área sexual, seja em todas as áreas. Transtorno bipolar se manifesta em algumas áreas, mas principalmente na área de violência, de bipolar, dois polos completamente diferentes. Às vezes porque teve problemas sérios na formação, na sua infância. Mentira, vive uma vida de mentira, uma vida de aparência. Abuso de álcool e de droga, irmãos, por que essa geração de hoje está tão mergulhada nisso, irmão? Por que você passa nos postos, passa nos points da garotada, dos jovens hoje, só se vê droga rolando? As festas funk, aquelas no meio da rua, sexualidade, por que, irmão? Faltou honra, valor dado pelos pais. Aí vai para abuso de álcool e de drogas. Avalie a sua vida. Homossexualidade, irmãos, isso é tão claro. Agora estão querendo dizer que isso já vem na genética, irmãos. Não existe prova científica disso.
vem da formação, não genital, não na formação no ventre ou no cromossoma, nos genes, não. Vem da formação da falta de posição dos pais. Nós vamos estudar depois juntos, a Beth e eu com você. Talvez você tenha tendência nessas áreas, porque não foi honrado, não foi cuidado dos seus pais. Nós vamos ver isso com detalhes. Profundo sentimento de solidão. Você não consegue sentir que é amada por ninguém, nem no casamento, porque nunca se sentiu amado pelos pais. Tendências suicidas. Você já é no extremo, irmão. Não dá valor, a sua vida não tem valor, por quê? Porque não lhe deram valor, honra quando era criança. Como é que você está formando seus filhos? Mas agora, voltando o coração dos filhos aos pais. É você para os seus pais. Problemas de delinquência. Não precisa dizer, liga a televisão, é só o que se vê. Por quê? É a desagregação familiar, é a falta da criança ter uma estrutura familiar onde ela se sinta valorizada, honrada, amada. Aí parte para a delinquência. Expectativas irreais a respeito de outros e de si mesma. A pessoa tenta viver um mundo ilusório. Aí as drogas entram muito, porque a pessoa, através das drogas, ela entra num estado alfa. Alfa já entra um pouco mais na yoga, meditação, essas coisas, onde a pessoa quer fugir da realidade exterior, tentando encontrar uma realidade interior que não existe. Por quê? Porque os pais não deram valor, não honraram. Obsessão pelo sucesso no desempenho pessoal e ou profissional, eu até agregaria ministerial. Irmão, está cheio de gente doente, querendo ser grandes líderes na igreja. Por quê? Porque querem provar para si mesmo que eles vão vencer. Por quê? Porque não tiveram nenhum apoio, nenhum amor, nenhuma honra em casa. E você? Quando você lembra dos seus pais, você se sentiu estimulado, valorizado? Dificuldades sexuais no casamento. Minha esposa e eu, a Beth, trabalhamos 30 e tantos anos com aconselhamento de casais. Irmãos, como se encontra isso? Casais jovens, especialmente, irmãos, com pouco tempo de casado, que praticamente não têm relação sexual, uma vez por mês, 2 vezes por mês. Alguns se tempo, por quê? Porque tiveram problemas lá na criação, ou até abuso moral, sexual, ou até pedofilia por pais. Ou avós dentro de casa, talvez debaixo dos olhos dos pais que não viram. Sim, eles estavam buscando o melhor para os seus filhos, trabalhando fora e deixando os filhos na mão de outros. Aí depois vou para um casamento cheio de ferida na alma e às vezes até no corpo, pelo estupro. Aí alguns partem por revanche. Que revanche é esse? É um sentimento que alguns filhos têm e utilizam contra os pais, de não amá-los, não honrá-los, não cuidar deles, não. Vou me vingar. Isso que eu sinto aqui dentro agora, eu quero que eles sintam. A atitude, não honrarei meus pais até que eles façam por merecer. Isso é semelhante a uma câmara de tortura, querido. E é uma manifestação de amargura, e uma forma cruel de punição para os pais e para os filhos. Irmão, porque isso vai se estender para os seus filhos. Essa tua atitude de revolta contra os seus pais, não se esqueça. Gênesis 1, 28. Deus os abençoou, sejam férteis e multipliquem-se. Isso você vai multiplicar. Esse ódio, esse teu rancor com os teus pais, essa tua distância deles, ele vai se reproduzir nos seus filhos em relação a você. Agora, a pergunta é, você guarda a raiva de seus pais, por quê? Vamos dar algumas pinceladas, não se esqueça aqui, Jaime Kemp, maior autoridade de família no Brasil, incomparável com qualquer um outro que apareça por aí hoje. Conheço, Jaime Judite, ele está com 73 anos agora, em 2013, 43 anos de casado, né, Beth? A maioria dele vivido no Brasil, 42 anos no Brasil, agora ele está mais nos Estados Unidos. 3 filhas adotadas,
que hoje são mulheres de Deus, casadas com homens de Deus, e hoje ele tem os seus netos de Deus. Tem autoridade para falar, irmão. Você guarda a raiva, e eu conheço a história dele, ele contou para nós. Pensa em alguém que sofreu com o pai. Ele contou para nós detalhes da vida dele. Pensa num homem que teria tudo para ser um homem frustrado, odiando seu pai, pelo que ele fez com a mãe e tudo. Isso aqui tem experiência de vida de um homem que é exemplo para o rebanho, Jaime Kemp. Você guarda a raiva de seus pais? Se a sua resposta for afirmativa, a grande maioria tem isso, qual é a causa da sua raiva? Ele coloca na sua própria experiência algumas coisas que podem ter acontecido com você, que aconteceram comigo, com ele, muito mais. Palavras ásperas ditas a você pelos pais. A opção que eles fizeram pelo divórcio, exemplo que ele presenciou, Jaime Kemp. O fato de o terem abandonado durante a infância ou durante a mocidade. Você precisava deles e eles se separaram, abandonaram você. Dificuldade em expressar o amor que sentem por você através do toque físico. Isso nós vamos abordar com detalhe para você não errar com os seus filhos. Talvez você nunca recebeu um abraço do seu pai, de novo. Foi o caso do Jaime Kemp. Apatia espiritual que eles demonstravam. Desinteresse por Deus, pelas coisas de Deus. Ou a pura aparência religiosa. Na igreja era uma coisa, mas em casa mesmo não havia uma vida do Espírito, uma vida no Espírito. Era carne pura no casamento, na educação dos filhos. Talvez você viu que eles fracassaram em proteger você e você passou por estupro, abuso sexual e outras coisas, porque talvez tinham que trabalhar fora para trazer o melhor e você vê que isso foi o pior. O desequilíbrio emocional que sempre demonstraram, hoje, transtorno bipolar, né? Aquelas acessos de ira. Eu pequei muito nisso. No decorrer das aulas eu vou compartilhar com vocês. Falei, né? Já na primeira, a Beth sonhava casar com um príncipe encantado montado num cavalo branco. Depois ela foi descobrir que o príncipe não veio morar com ela, só um grande cavalo branco. Repito isso, irmão.